안녕하세요. Finalmente vamos falar de patim, né? Esse é o último vídeo da série de Hangul para você entender o que é o patim, né? O tão temível patim. Patim é um terror para algumas pessoas, né? Porque ele é um pouco complicadinho no início, mas você vai ver que não tem nada de complicado, tá? O que são os patim? Primeiramente, patim são essas consoantes que ficam sobrando embaixo de cada sílaba de uma palavra, né? Então, algumas palavras têm sílabas que têm consoantes lá embaixo que estão sobrando, né? Sobrando significa que não estão acompanhadas de uma outra vogal, né? Então, tem mais de uma consoante e a consoante que fica lá embaixo está sozinha, tá? Isso é um patim. É uma consoante que se chama patim, tá? Na posição de patim. Então, por exemplo, a gente tem palavras como 친구, 사랑, 사람, 몸, 마음, 학교, muitas palavras, tá? Que tem patim. Inclusive a própria palavra patim tem dois patins, olha. Tem um Tzinho aqui sobrando e um Mzinho sobrando, tá? Então, a gente vai ver aqui que no coreano a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sons de patim, tá? Na verdade, 8, se a gente considerar que R e L são diferentes. São, mas trata-se da mesma consoante, tá? Esses sons, eles são pronunciados utilizando algumas consoantes aqui do Hangul, claro, né? Então, todo som que é K, ele vai usar essas 3 consoantes. Então, essas 3 consoantes na posição de patim, ou seja, lá embaixo sobrando, né, sem nenhuma consoante, sem nenhuma vogal acompanhando elas vão ter som K. Essa consoante vai ser sempre N na posição de patim. O som T vai ser feito por todas essas 6 consoantes, tá? Então, por exemplo, T, tudo bem, ela é T. Agora o S, na posição de patim, ele vai ter som de T, tá? T, esse aqui também, esse também, esse também. Não, nem sempre... não necessariamente todos eles têm som de T naturalmente, né? Mas na posição de patim ele vai ter som de T em algumas situações, tá? Pela regra é assim. Essa aqui, que é o nosso R, né? O urareriroru, ele vai ter som de R normal. E aqui tem o L, ele também tem som de L, só que aí a situação vai ser um pouco diferente, que eu vou mostrar daqui a pouco. M vai ser sempre M, P e o P aspirado também é P. E aqui a bolinha, lembra a bolinha que não tem som de nada, que ela só acompanha as vogais? Aqui, na posição de patim, ela tem um som. Ela vai ser útil para uma outra coisa, ela vai ter som de NG. Como assim NG? É é saram, tá? Esse é o som de NG, ok? Então vamos começar com o primeiro som de patim, que é o K, tá? Aqui a gente tem o K e 3 correspondentes do K, do som K, né? Que é o K normal, o K aspirado e o K duplo. K, K, K. Esse patim K, quando ele tá sozinho, ou seja, quando ele não é seguido de nenhuma vogal e nem de uma consoante, em seguida dele não tem nada, ele vai ser pronunciado como K normal. Independente do que for aqui, tá? Se é aspirado, forte, fraco, simples, não importa. Ele vai ser sempre K. Ou seja, aqui a gente tem M-O-K. Vai ser pronunciado mo. Mo. E esse K, eu não tô pronunciando? Tô. Só que eu tô falando só o K. No português a gente olha isso aqui e a gente vai falar mok, né? Mok. Mas percebeu que a gente tá botando um izinho lá, né? Mok. Mok. Mas não existe esse I. No coreano você vai falar mok, mok, mok. Ele ficou parado aqui, né? O K não tem som se ele não for acompanhado de uma consoante. Então, nesse caso, vai ficar mo, mo, tá? Não é mo. Você vê que tem a diferença entre mo e mo, mo, tá? Tem um Kzinho aqui. E aqui, a gente tem pu, o, tá? Pu, o. Que se não tivesse o K, a gente ia falar puó, puó. Mas não, é puó, puó. Tem um K que tá preso aqui, tá? Então essas palavras se pronunciam mo e puó, ok? E o que acontece quando vem
esse patim, né, K, antes de uma vogal. Vem uma vogal depois dele. O que acontece? Como vocês sabem, vogal, quando é uma sílaba vogal, ela é acompanhada da bolinha, que não tem som de nada, certo? O que acontece, então? Se tem um patim que não é acompanhado de vogal nenhuma, e ele vê uma bolinha com uma vogal, e essa bolinha não tem som de nada, o que automaticamente ela vai querer fazer? Ela vai querer roubar o lugar da bolinha. Ou seja, aqui a gente tem mok, né? Mok, mok. Parecido com esse, só que é mo, né? É outra palavra. Mok, o, yo. O que vai acontecer? Vai ficar mo, o K vem pra cá, pega o lugar da bolinha, né? E fica desta maneira. Como vai ficar a pronúncia aqui? Tá? Tudo que tá entre colchetes é só a pronúncia, tá? Não escrevam dessa maneira. A escrita é essa aqui em preto. Mo, ko, yo. Quase isso, né? O que aconteceu? O K pegou o lugar da bolinha, só que aqui ele ficou na posição na segunda posição, no meio da frase. Então o K vai virar o quê? G. Lembra-se disso? Não se esqueçam das regras, né? As regras são cumulativas. Uma vai valendo dentro da outra, tá? Então, mo, go, yo. Mo, go, yo. Essa é a pronúncia de mok, o, yo. Entenderam? O K vai roubar o lugar da bolinha na pronúncia. Vai ficar mo, go, yo. Mo, go, yo. E aqui, pu, ok. Com I. Pu, ok. Vai acontecer a mesma coisa. O K vai roubar o lugar da bolinha. Vai ficar puó, ki, certo? Lembra-se que o K fraco, ele é simples, ele é fraco, né? Ele se modifica de acordo com a posição onde ele aparece. Então ele vai se modular para virar um G, quando tá aqui, né? No caso do K e do K forte, eles vão mudar? Não. Lembra? Eles são consoantes fortes. Né? Então, como eles são consoantes fortes, eles não vão mudar a pronúncia deles. Eles vão manter a mesma pronúncia, que é K. E aqui, K, né? Puó, ki. Vai manter o K que ele era e só vai roubar o lugar da bolinha na pronúncia, tá? Puó, ki. Puó, ki. 괜찮아요? Tudo bem? Agora, antes de consoante, o que acontece quando esse patim vai ser seguido de uma consoante? Aqui tem uma consoante que tem som, certo? Tem um tá aqui, né? O K, depois vem o tá. O tá tem som, não é uma bolinha que tem som de nada, só acompanha a vogal. Ou seja, o K não vai poder roubar o lugar do T aqui. O que vai acontecer com ele? Ele vai se manter no lugar que tá e vai fortalecer o T. Vai ficar mokta, mokta. É mais fácil falar mokta do que mokda, certo? Tenta falar mokda, mokda. Mokta é mais fácil, né? Porque o K, ele é mais forte que o T. O K, né? A versão mais fraca do K é o próprio G, né? Porque ele é K e G, nesse fraquinho. Mas ele é mais forte do que falar da. Porque aqui, pela regra, deveria ser da, certo? Então, o K vai puxar um som mais forte. Vai ficar mokta. Ele vai fortalecer o T seguinte. Vai ficar mokta, mokta. Tá? Mokta. Tá vai ser a sílaba mais forte, a sílaba tônica. Ele é uma oxítona. Mokta. Correto? Seguindo aqui, a gente tem, de novo, mok, né? Tem o K aqui. Depois tem o sori. Sori. Mok. Depois sori. O que vai acontecer? O K não vai roubar o lugar do S, mas vai fortalecer também. Vai ficar moksori. Moksori. Esse S vai ficar mais forte, vai ficar duplo, tá? Vai ficar com som forte. Moksori, tá? É isso que vai acontecer com ele. E aqui a gente tem hak. O hak, ele não vai roubar o lugar do outro K, né? O que ele vai fazer? Ele vai fortalecer também. Hakyo. Vai manter ele aqui e vai fortalecer o próximo K. Vão ficar 3, né? Só que você vai pronunciar esse e depois esse mais forte. Hakyo, hakyo. Essa é a regra de pronúncia meio que geral, tá? Essa regra vai se repetir nas próximas, tá? Mas a gente vai ver uma por uma, tá?
Continuando, aqui a gente tem o patim N, né? É o N, o correspondente dele é a própria consoante N. No caso de palavras em que o patim N está sozinho, não é seguido de nada, a gente tem, por exemplo, nun. Nun, lembra? Que eu já tinha falado do nun, né? O N vai ficar preso aqui no dente. Nun, 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 tá? E aqui, san, san, tá? Não vai falar san, nem num, tá? Nun, san, ok? Agora, aqui, quando segue de vogal, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o K, né? Mok-oyo virou mogoyo. Aqui, nun mais I vai ficar nu, ni, certo? O N vai roubar o lugar da bolinha, porque ela não tem som de nada. Nu, ni. E aqui, san mais E, sa, ne, certo? Sa, ne. Aqui, agora seguida de consoante. San, seguida de check, vai ficar sancheck, sancheck. Não vai mudar nada, tá? Sancheck, sancheck, tá? E aqui a gente tem man, depois seguida de outro N. O que vai acontecer? Man, na, tá. Não vai mudar nada. Vai ser pronunciado o primeiro N, vai ser pronunciado o segundo N, normal. Manada, manada. Continuando aqui, a gente tem então o patim T. Lembra que eu falei que o patim T ele tem várias consoantes que representam ele, né? Então todas essas aqui na posição de patim vão ter som T, tá? Claro que vai depender de algumas regrinhas que a gente vai mostrar aqui, que a gente já viu algumas, né? Então, sozinha, né? Esse patim sozinho, ele sem ser seguido de nenhuma outra vogal ou consoante, a pronúncia dele é T, tá? Na, aqui, kot, tá? Independente disso aqui ser um S, aqui ele vai ter som T, ele não vai ser nas. Nas não existe, tá? Não tem como falar sozinho no coreano, tá? Então é nat, nat. E aqui, kot, kot, tá? Então é nat. E aqui, kot. Ok? Nat, kot. Em seguida a gente tem aqui, kot de novo, né? Kot com I. Vai acontecer aquela regra de sempre, vai ficar koti, koti, tá? Pronúncia koti, koti. Aqui a gente tem mat, o J, né? O CH, na verdade. Só que aqui vai ser o quê? Som de J, né? Porque ele vai roubar o lugar do A e vai assumir a segunda posição ali. Então vai ficar ma, ja, yo, certo? Ma, ja, yo, ma, ja, yo. Aqui, mesma coisa daqui, né? Ma, né? Tem um S aqui, mas o som é sempre de T, porque ele está na posição de patim. Mat, certo? Mat. Mas, aqui o S vai acontecer o quê? Ele vai roubar o lugar da bolinha. Então vai ficar ma, shi, certo? Mas aqui tem outro patim, né? Uma palavra com dois patins. SS também entra na lista de patim que tem som T. Aqui seria mashit, né? Mashit. Mas o que vai acontecer? Ele também vai roubar o lugar dessa bolinha, porque vem uma vogal em seguida, né? Depois do S. Mashi, o quê? Só, mas só. Mashi só. Mashi só eu. Aí você vai me perguntar, por que já não escreve dessa maneira, né? Não, isso aqui é só a pronúncia, tá? A gente tem regras de escritas, regras de pronúncia. Esta palavra, ela é formada por duas palavras juntas, né? Que é mat, que significa sabor. Só isso aqui, sozinho, significa mat, né? Não tem como mudar ela. E aqui, issoyo é tem o quê? Tem sabor. Massoyo, então é gostoso, né? Massó, mashita, mashiketa, né? Então massoyo vem dessa palavra. Então não tem como tirar mudar a ordem de escrita, tá? Não tem como fazer isso. Ok, aqui eu botei em vermelho, por quê? Porque são exceções, toda regra tem exceção, né?
Então, aqui a gente tem uma palavra que tem patim, né? H, que tem som de T, ok? Aqui seria então jot, né? Com o, cho, chot, né? Chot. E aqui seguido de uma vogal. O que aconteceria? Esse Hzinho, né? Apesar de ele ter som de T, quando ele junta com uma vogal, assim como todos os outros, seria o som dele aqui mesmo, né? Permaneceria. Cho, ha. Essa seria a pronúncia se seguisse a regra do que eu estou falando até o momento, né? A regra desse patinho seguido de vogal. Mas não vai ser cho, ha. Vai ser o quê? Cho, a. Cho, a. Cho, a, né? Por quê que esse H, ele não tomou o lugar da bolinha? Porque o H, ele é uma consoante muito fraca. Tá? Principalmente na posição de patim. Quando ele é seguido de vogal, ele vai perder o som dele. Vocês já viram aquela palavra 안녕하세요? 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 Cadê o ha? 안녕하세요, né? Tem um H ali. Mas a gente não fala ele, de tão fraquinho que ele é. Embaixo dele tem o NG, né? Que é essa aqui. O NG, todo patim é mais forte do que a própria letra H. Então, ele vai ser comido pelo patinho anterior. No caso, seria esse aqui, né? No caso, 안녕하세요. 안녕하세요. Não, 안녕하세요, tá? Então, cho, ha vira choa. Choa, tá? Todas as palavras que vêm de choa, desse verbo chotar, né? Choa, chotar, que vira choa, choayo, choaheyo, tá? Você já deve ter ouvido. E aqui a gente tem K, e aqui tem esse T, né, que faz parte aqui do patinho T, só que seguido de vogal ele permaneceria com a pronúncia dele mesmo, né, que é t, né, K, ti, viraria kati, mas não é. Kati é chato de falar, né, o que vai ficar é kati, né, kati significa junto, tá, kati, então, kati kaja, né? Vamos juntos. Ok? Então essas são as regrinhas para esse patim seguido de vogal. Agora, patim T seguido de consoante. O que vai acontecer? A mesma regra de sempre. O que ele vai fazer é fortalecer a próxima consoante. No caso de ko, depois vem o P, ele vai ficar kopyeon, 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 kot, né? Aqui tem som de T mesmo. Kopyeon, kopyeon. Aqui, o J vai fortalecer o T. Então, vai ficar matá. Matá. Com dois T's, tá? Matá, matá. E aqui a gente tem o it, né? Que a gente viu aqui do 있어요. E, para manter o som de T, tá. E tá. Ok? Tá? Aqui, na verdade, eu poderia até colocar assim, né? Ita, matá, com Tzinho mesmo, né? Porque essa é a pronúncia dele. E kopyeon, kopyeon, kopyeon. Tá? No fim, acaba falando mais o P, mas kopyeon, kopyeon. Tá? Ita, kopyeon, matá. Agora, a consoante R, que vai dar o som de RL, o patim RL. Primeiro, quando o patim tá sozinho, né, sem seguir de nada, ele vai ter som de R normal. Então aqui, mar, tá? Só que não é, aqui ó, eu posso romanizar desta maneira, só que a gente não vai falar mar. O nosso R é né, ou normalmente, né, mar. Mas no coreano a gente vai falar mar, tá? É mar, tá? Mistura um R com L, mar. Aqui, sur, tá? Sur. E antes de vogal, quando a gente tem o R seguido de vogal, vai ficar mar, a, yo. Vai acontecer a mesma coisa. Mar, ra, yo. Nada de especial. Sur, com I, su, ri, certo?
suri. E antes de consoante? Aqui a gente tem sur, depois consoante ti, né? O que vai acontecer? O R não vai fortalecer o ti, porque o R é uma consoante fraca, ele é líquido, ele não consegue fortalecer, não é que nem o K, ou P, ou T, você vê que eles são fortes. O ele não tem força nenhuma, ele é um enrolado, ele é líquido, a gente chama de uma consoante líquida, por causa disso, né? Ele é sur, o que vai acontecer aqui? Vai manter o som de J mesmo, que é o som fraco, né? Quando está na segunda posição. Sur, tip mesmo, não vai mudar. Sur, tip, né? Sur, tip. Sabe o que é sur, tip? Sur é bebida alcoólica, né? E tip é casa. Então, casa de bebida alcoólica é bar, tá? É o bar. E aqui? Aqui a gente tem um caso um pouquinho diferente. Vocês veem que tem o patim R aqui, né? O riu. Ele tá aqui no ko, kor. E aqui tem um ra, certo? Kora, kora, cola, cola. O que vai acontecer? Esse R mais o outro R vai ficar um som de L, tá? Então é como se ficasse um cola, cola, tá? O que é cola? Coca-Cola mesmo, tá? Cola. Então não vai ser cola, cola, não é esse lá reto que a gente fala, cola, lá, meio que livre, não, é lá. Lembra do mar? Aqui é cola, 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 tá? Uma misturinha, meio cola. Não é nem corla, não fala corla, e nem cola, é cola, cola. Aqui a gente tem mais ou menos uma exceção, tá? Não são só essas exceções, eu quero dizer a exceção de juntar um R com um H em seguida, né? Um R na formação, na posição de patim, seguido de um H, né? Como uma consoante normal. Aqui a gente tem mar-hada. Mar-hada é o verbo falar, tá? Mar é fala, hada fazer. Mar-hada, lembra que eu acabei de falar que o H ele é muito fraquinho? Ele é parente da bolinha, né? Ele é praticamente uma bolinha aspirada, né? A bola, o zero com aspiração é o próprio H, né? Então, se o R é seguido de H, ele meio que vai substituir o H, tá? Ele vai sumir e vai ficar o quê? Marada, marada. Essa é a pronúncia de marhada. Se você falar marhada, não tem problema algum, tá correto, tá? Marhada. É como se a gente falasse, eu falo português. É muito certinho. Marhada, né? Marada seria eu falo, e não eu falou, tá? Marada. E aqui mesma coisa, 열 한시. 열 한시 seria 11 horas, tá? 열 é 10, han é 1 e shi é hora, tá? Então 11 horas seria 열 한시, vai ficar 열한시, 열한시, tá? 열한시, 11 horas. 열한시예요. 열한시예요. São 11 horas. Beleza até aqui? Agora o patim M. M, sozinho, sem nada na frente. Com, tá? A gente vai pronunciar o M fechado. Com, tá? Não vai ser com, né? A gente fala normalmente no português o M meio que aberto, né? A gente não fala ele fechadinho como ele realmente é. Ele é né? Ma. Então ele fica com. Aqui, tá? E aqui, antes de vogal, a gente tem e a regra de sempre, o M vai roubar o lugar da bolinha. Então vai ficar ma, tá? Casinha também, é um patinho. E antes de consoante, M com M vai ficar os dois mesmo. Omma, tá? Mesma coisa, omma, pronuncia os dois. E aqui, kamsa, normalmente, tá? Não vai mudar nada. Kamsa. Estamos acabando, hein? Aqui
aqui então, próximo patim, P, né? P, que vai ser tanto o P normal, P simples, quanto o P aspirado. Então, P sozinho, o patim P sozinho, sem nada na frente, tip, por exemplo, tip, né? Tip, com Pzinho mudo. Tip significa casa, né? E aqui, sup, sup significa floresta, sup, ok? Antes de vogal, mesma coisa de sempre, vai ficar, então, ti, o B vai lá pra frente, o P, né, que aí vai virar B, ti, B, certo? Porque o P na posição, aqui na segunda posição, vai ter o som diminuído, o som mais fraco, que é o B, né? Então, o P vai virar B, ti, B. Aqui, mesma coisa, su, o P vai roubar o lugar do E, só que esse P, ele é aspirado, ele é forte, então não vai mudar o som dele. Ele é sempre pá, supé, supé, certo? Mas aqui é só sup, não tem como fazer um patim aspirado. Sup, sup, não tem. Ele é P só, tá? Sup, e aqui supé. Aí sim a gente ouve o som da aspiração por causa da junção com a vogal, certo? Antes de consoante, aqui a gente tem chip, né? Aqui é o S, aqui é tip, que é casa. Chip, chip significa 10. Ti, ti é outro número que significa 7. E ir, aqui não é um número, tá? Aqui significa dia. Dia, 10 e 7. 10 e 7, 17, tá? Então, isso aqui significa 17, tá? Chip mais tir, vai ser pronunciado chiptir, chiptir, não vai mudar. Por que aqui não muda? Ele fortaleceria, né, o da frente. Aqui vai acontecer isso. Aqui não, porque o ti, esse ti, já é forte. Então não tem como fortalecer mais ele, tá? Não tem como fazer isso aqui. Chiptir. Isso não existe, tá? Existe só esse aqui. Mas não vai ficar chiptir, vai ficar ti mesmo, porque ti já é forte o suficiente, tá? Então não vai mudar nada, só vai pronunciar o P normal e o ti normal. Aí aqui sim acontece uma mudancinha clássica, né? Só que é com aquele patinho R que a gente já viu. Chiptir, chiptirir, certo? Chiptirir, vai roubar o lugar, vai ficar o R aqui. Chiptirir. E aqui, sim, o chip, aqui é o P aspirado. Chip, vai roubar não, ele vai fortalecer o T, vai ficar assim, chip, tá, T forte, tá bom? Então, chip, tá. Agora, finalmente, o último patinho, que é o NG. NG, que é a nossa clássica bolinha, né? Nossa amiguinha de sempre, nossa Tingu, que sempre acompanha as vocais, tá? Então, ela também é uma consoante que fica na posição de patim, né? Na posição de patim, ela vai ter esse som, NG, tá? Que é o É o... Sabe quando a gente fala ring, 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 do inglês? Ring, é esse aí, tá? Sozinha, né? Na posição sozinha aqui embaixo, sem nada na frente, ela vai ter esse som, que eu acabei de falar. Então, Kang, por exemplo, é um sobrenome, mas também significa rio, né? Kang. E aqui a gente tem, por exemplo, Hong, né? Hong também é um sobrenome, né? Termina com o patim NG, tá? Aqui antes de vogal a gente tem a palavra ko, yang, koyang, i, né? Como que vai ficar essa pronúncia? Aqui a gente tem NG seguido de bolinha, né? A bolinha seguida de bolinha, olha que legal. O que ela vai fazer? Ela vai substituir ela mesma. Só que aqui ela não tem som de nada. Aqui ela tem som. Então, ela pode se substituir. Nesse caso, então, vai ficar ko, yang. Não tem muito como escrever isso, tá? Porque esse NG, ele não tem som sozinho aqui na frente, né? Eu coloco ele mesmo, ele vai ficar koyai, né? Então, não tem como representar ele na fala escrevendo assim. É ele mesmo assim.
Então, 고양이, vocês vão ter que entender a partir da própria pronúncia. Então, 고양이, ni, tá? Não é 고양이, tá? Não separem N com G, porque senão eu até poderia escrever isso aqui, né? 고양이, assim. Mas isso não está correto. A pronúncia disso aqui não corresponde a isso aqui. 고양이 não. 고양이. Aqui, esse gi vai ficar tipo um ni, assim. 고양이, tá? 고양이 é gato, tá? 고양이. E aqui a gente tem 여 com NG, 영. Com O. 영어, tá? 영어. Não sei escrever isso. 영어. Difícil romanizar isso. Entendam o som. Isso é inglês. 영어, tá? 한국어, 영어, tá? Não falem 영어. Não pode ficar esse som de go, tá? 영어, ngó. Aqui a gente tem, então, patim seguido de consoante. Então, aqui a gente tem 방탄. 방탄. Ah, quem já ouviu isso aqui? 방탄소년단, né? É isso? 방탄소년단. 방탄. Vocês veem que não muda nada. Mantém o NG e pronuncia o tá. Porque esse tá é forte. Não vai acontecer nada com ele aqui. 방탄. Aqui, 공주. Não vai mudar nada também. 공주 vai manter tudo como é. Tá? O NG não vai mudar, exceto se for uma vogal, né? Não é que ele muda, mas é que a pronúncia dele é muito esquisitinha, tá? Então, em vez de ficar 고양이, vai ficar 고양이. 영어, 강아지, né? Não 강아지, né? Claro que tem algumas exceções. Eu não vou passar essas exceções agora para não confundir a cabeça de vocês. No decorrer do curso, conforme essas palavras forem aparecendo, então, eventualmente, eu vou passando essas palavras, ok? Então, essas foram todos os patins, né, que existem no Hangul, ok? Então, eu acho que a partir dessa aula, vocês já vão poder ler muita coisa, pronunciar corretamente muitas palavras, tá? Mas ainda vai ter um próximo vídeo, né? Assista um próximo vídeo que é com alguns treinos dessas de pronúncia de sentenças, tá? Vocês podem não entender a sentença no momento, mas não tem problema. Eu quero que vocês vejam como é a pronúncia mais natural dessas sentenças, tá? E como ficaria a pronúncia sem a regra de patim, tá? Lendo ela como ela é naturalmente, tá? Pra vocês verem a diferença. Então, até o próximo vídeo. Estudem, tá? Estudem bastante patim. Releiam essas regras, tá? E aproveitem bastante, porque vai ter bastante coisa pela frente. Então, bom estudo e até o próximo vídeo. 안녕!